Olá pessoas, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Meu nome é Mayra, sejam bem-vindos ao Dia Mística. Vamos respirar profundamente. Vamos nos permitir entrar no estado de maior relaxamento, de maior conexão com o todo, com a fonte criadora, para que a gente possa acessar as energias mais sutis. Vamos lá. Que nenhuma energia densa, nenhuma energia que não esteja em ressonância com a fonte criadora de tudo que há, se aproxime dessa egrégora. Pedir licença aos nossos anjos, guias, mentores, guardiões, seja o nome que você queira dar. Que possa ser um canal da espiritualidade. Cada um daqui que aqui entrou, que aqui chegar, saia melhor. Vamos lá? Eu fui intuída a fazer uma tiragem diferente. Nós vamos fazer uma tiragem sobre o que a espiritualidade quer falar sobre os nossos 4 campos de interesse: nosso mental, nosso material, nosso emocional e nosso espiritual, tá? Lembre, é uma leitura coletiva. Não vai ressoar com todo mundo. E também é atemporal, né? Então vale o momento que chegar até você, tá bom? Eu vou tirar todas as cartas primeiro, tá? Por favor, espiritualidade. E depois depois de todas tiradas, a gente dá prosseguimento, tá bom? Vamos nos concentrar. Deixa o mundo no mundo. Tudo é energia. Esse vídeo não chegou por você por acaso. E às vezes não faz nem sentido agora, talvez faça sentido depois. E talvez para quem vai fazer sentido, nem seja aqui agora. Nem vai ver hoje, vai ver outro dia. E tá tudo bem, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, se conectem, tá? Continuem respirando. Vou tirar 4 setores. Vocês vão conseguir ver toda a mesa. Vamos. Eu vou tirar uma carta sistêmica, uma frase sistêmica para cada um, tá? A gente vai ver também só o final de cada setor. Confundi aqui então de novo. Vamos lá? No campo mental, qual vai ser o maior desafio para você esse ano de 2024? Confiar que tudo tem um propósito, fluir com a vida, com o movimento da vida. Ir. O que é indo com a correnteza? É confiar que se surgiu ali, existe algo que precisa ser aprendido, ou precisa ser ensinado, e que é uma peça do mosaico da sua vida ali, que chega para você. E quando você se permite olhar para o que chega sem criar resistência, você consegue passar por esse desafio de uma maneira mais tranquila, tá? Você vai conseguir fluir melhor
com a energia do desafio. Ah, mas isso é difícil. É difícil. E muitas vezes no primeiro momento, a gente cria resistência mesmo. Né? Ou a gente cria resistência negando, indo para a luta. Né? E por que ir para a luta é um tipo de resistência? Porque eu posso passar pelo desafio sem ser reativo a ele. Eu posso empreender energia de maneira consciente, com a luz da consciência, tendo clareza de onde eu quero chegar, para fluir, para que eu consiga fluir sem me machucar tanto. Eu vou dar um exemplo aqui de uma injeção. Você tem muito é um exemplo que veio aqui, tá? Se você não tem, ok, não se preocupe. Quando você vai tomar uma injeção e você tem muito medo de injeção, o que acontece com o seu músculo? Você se enrijece todinho. Estou falando do fisiológico, não vou nem falar do emocional. Primeiro porque você pensa, você tem aquela emoção e aí o seu corpo responde aquilo, não é? E aí você tensiona. Quando você tensiona, essa agulha ela vai ter mais dificuldade de penetrar, não vai? Você vai ficar o quê? Rígido. Eu estou criando resistência para aquela ação que eu preciso receber. E isso vai se tornar o quê? Mais doloroso para você. Vai ser uma coisa muito mais dolorosa do que deveria. Justamente por quê? Porque você criou uma tensão ali que gerou uma resistência. Né? Então, esse vai ser o seu maior desafio no campo mental. Então, a resistência é deixar que a sua mente te bloqueie. Não, você vai ter que fazer um movimento contrário. Você precisa criar espaço de respiro, de resposta, aumentar um espaço maior de resposta com relação a essas questões, criando movimentos, momentos de relaxamento, para que a sua mente não fique ali o tempo todo, os macaquinhos mentais ali, os pensamentos de galho em galho, turvando e criando resistência aos movimentos. Tá? Esse então, é o seu maior desafio, fluir, confiar no processo e não criar barreiras mentais para passar por ele, resistências mentais, né? Então, seu desafio é dificuldade de confiar no processo. Qual que é a origem desse desafio? Uma culpa que foi gerada. O sentimento de culpa ele é um dos piores, né? Por quê? Porque ele é paralisante. Percebe? Que existe alguma situação e só você sabe qual é. Ah, eu não sei, busca ajuda. Busca olhar para a sua criança, busca ajuda profissional. Existem exercícios e práticas que você pode ir inicialmente no nível mais básico, né? Se perguntar de onde vem essa culpa. Que culpa é essa que eu sinto? Que me paralisa, que me cria pensamentos limitantes, crenças limitantes. Observe. Será que em algum momento lá atrás você se sentiu responsável pela infelicidade do seu clã? Será que você está sendo fiel a alguma energia, algum ancestral da sua família? Em algum tempo da sua vida você teve uma atitude, um comportamento que até hoje você não se perdoou? Observe. O que está te atormentando? O que é isso que está ali no seu, te impedindo de confiar no processo da sua vida? Qual que é a habilidade que você tem hoje para te ajudar a passar por isso? De experienciar, de se relacionar com as pessoas, de se sentir pertencente. Você já tem essa habilidade. Quando você não age com essa habilidade é porque você está na culpa, mas você já consegue olhar além, já consegue ser acolhedor,
ter objetivos a médio e longo prazo, né? Se acolher também, é que a gente tem ali a energia de se sentir integrado com o todo, de sentir calor, de dar calor, de oferecer calor. Primeiro com você, primeiro com as suas atitudes, com a sua postura. Perceba o quanto o seu movimento de expandir, de se relacionar, já existe em você. Há momentos que você faz isso com maestria. E pare para observar que quando você não o faz, é porque a culpa prevalece. A culpa está ali, te acuando, com medo de não sentir pertencente, com medo das pessoas te excluírem. Consegue perceber? Quando esse movimento é travado, começa pelo seu mental, de não confiar, de medo de decepcionar as pessoas, de ser abandonado, de ser traído, de não se sentir pertencente. Qual que é o seu receio? Avalia. Pense com carinho. Qual que é a frase sistêmica? Pessoas... A espiritualidade é perfeita, né? Até me emociono aqui. Qual que é a frase sistêmica que vem? Que vem assim, parece até que a gente escolheu as cartas e não é. Eu embaralhei todas elas. A frase é: quando você fizer essa frase, esteja com os 2 pés no chão, coluna ereta, sente, sabe? Aí, se você sabe alguma prática de fazer realinhamento dos seus chakras, faça. O mental, a gente está muito no mental, a gente tem dificuldade de ser prático, né? E uma das atividades que nos ajudam a voltar para a realidade é conectar com a natureza, ajuda bastante. Cada um vai ter a sua, né? Tem meditações de aterramento, a gente chama aterramento, grounding. Então, faça isso. Porque a frase que veio é: eu reconheço que você pertence a este lugar. Vamos repetir? Eu reconheço que você pertence a este lugar. Aí você fala que veio, né? Como se fosse você falando para uma outra pessoa. Fale para você. Eu reconheço que eu pertenço a esse lugar. E pode ser que tenha algum excluído no seu clã, né? Pela frase. E aí você se pergunta: quem que eu estou excluindo? Sente no seu corpo. É o masculino? É o feminino? Independentemente da resposta, faça um exercício de pertencimento para os 2. Para a mamãe, para o papai. Tá? Na dúvida, inclua. Sempre. Tá? Minha gatinha tá no cio. Eu vou parar um pouquinho aqui que ela tá miando muito. Então, na dúvida, inclua todos. Tá? Então é isso. Pare de desconfiar. Confie no processo. Veja essa questão da culpa. Busque se conectar. Busque fazer aterramento. Busque se acolher. E você, por mais que você não reconheça, você já sabe trocar experiências saudáveis na sua vida, viu? Vamos para o segundo momento. Vamos lá, qual o maior desafio no campo material? Falta de confiança em você mesmo. Falta de acreditar que você é capaz. Sabe? Prender o movimento. Rigidez, paralisia, ser inflexível, receio. E aí a gente sabe que todos os campos estão interligados. Então, o convite, o seu desafio aqui é: oi, tira essas correntes que te prendem
Para com essa desconfiança de achar, né? Achar o quê? Por que você desconfia tanto? Por que você é tão inseguro? Vamos ver qual que é a origem disso? Se sente separado do todo. Não consegue se reconhecer como parte do todo. É como se você se sentisse abandonado, excluído. Talvez por essa culpa que tem lá atrás. Pode ser. Então você se sente separado. Não se sente pertencente. A origem, né? É como se você o tempo todo se sente de quê? Desequilibrado, na falta. Ou está no extremo no outro, sabe? O movimento da vida ele é pendular, né? Então a gente tem que tentar ir o menos possível para os extremos, né? Porque se o pêndulo vai para o extremo, quando ele voltar, ele vai para o outro extremo, totalmente oposto. Então a gente tem que buscar sempre equilíbrio. E você não se sente ali em equilíbrio. Tanto a energia masculina como a energia feminina, que todos nós temos ambas, né? É como se você não conseguiu se sentir seguro. E aí ou você está num lado extremamente olhando para o outro, fazendo acontecer e te deixando de lado, ou o inverso, ou deixando de fazer, porque não sente confiança no processo, não sente confiança em você. E aí, se a gente observar ali, tanto na primeira no campo mental, está ligado ao emocional, a do campo material está ligado ao emocional. A gente já vê que o pilar ali de muita coisa que precisa ser visto e olhado está ligado ao campo emocional, que está desajustado, e isso vai reverberar nos demais campos, na sua vida material também, nas suas conquistas. Se você observar na sua saúde também, tá? Seu físico, material também entra essa questão da saúde. E o que você tem de habilidade que você trouxe, que você já conseguiu para lidar com esse sentimento de separação? E lembrando que nós somos parte de um todo. O todo está em nós. Nós somos compostos ali da mesma matéria. Vai puxando, você vai perceber isso. Isso é física quântica, né? Então nós não estamos separados. E o nosso sofrimento, a nossa desconfiança, a nossa falta de acreditar no processo é justamente esse movimento de separação. Se você gostar de ler e tiver interesse, existe um livro que chama O Curso em Milagres. É um compêndio com exercício, com tudo, não é uma leitura que você faz numa sentada. É um livro de estudo. Que explica muito bem tudo isso, tá? Essa questão de separação, que seria uma causa inicial ali do nosso sofrimento, sentirmos que não fazemos parte do todo, que o divino não está em nós. Né? Qual a habilidade que você tem para lidar com isso? De procurar renascer, de saber que todos os desafios que a gente tem na vida, todos eles, ele vem para nos levar para um outro nível de desenvolvimento. E aí a carta que vem como qual a habilidade que você tem é finalizar situações que te causam bloqueios, te causam dor. Olhar para elas, enxergá-las. Ok, o que eu preciso aprender com isso? Qual foi a necessidade de eu passar por isso? O que está oculto nessa situação que eu não estou vendo para que eu possa ressignificar e me libertar? E o libertar não é esquecer daquilo, mas é aprender a lidar com as situações sem carregar o peso do sofrimento, sem carregar aquela ferida sangrando. A gente deixa ela criar ali a casquinha dela e vai aprendendo a lidar com ela no decorrer do processo. E como que a gente sabe que aprendeu a lidar?
Porque as situações que a gente não aprende, que a gente tem essa dificuldade, elas vão se repetindo na nossa vida até a gente aprender o processo. Às vezes muda o cenário e os personagens, mas sempre elas vão retornar para a gente. É que nem quando você tem uma relação, por exemplo, com uma relação afetiva, né? Relação afetiva, desculpa. E aí você começa a ter problemas com o seu parceiro ou sua parceira. E você, ao invés de tentar solucionar aquele problema, separa. Lá na frente você vai ver que aquele problema vai retornar, só que com outro personagem. Porque tudo que chega até nós vem para justamente isso, para remexer, para a gente ressignificar, né? Para que a gente possa olhar de um lugar mais amplo, com uma experiência maior e transmutar aquela energia, desfazer dos blocos energéticos que estão impedindo o nosso movimento. Percebe? Como está tudo ali, tudo muito próximo, tudo muito junto e misturado. E qual que é a frase que vem? Por favor, eu peço que me libere para seguir o meu caminho. Eu peço que, por favor, eu peço que me libere para seguir o meu caminho. Lembra quando você fez a pergunta lá atrás que foi sugerido? Quem é que eu estou excluindo do meu clã, da minha família, que está me gerando a culpa, que está me gerando essa separação? Peça libertação disso, para que você possa fluir. Conecte-se com seu pai e a sua mãe. Toma, né? Agradeça pela vida, seja grato pela vida que eles te deram. Olhe o seu pai com o seu olhar, não com o olhar da sua mãe. Olhe para sua mãe com o seu olhar, não com o olhar do seu pai. Porque eles foram perfeitos no que eles tinham que ser, eles foram suficientes, eles te deram a vida. Como homem e mulher é outra história. Eles te deram a vida. Ah, mas é difícil, é desafiador, Mas enquanto você não fizer esse movimento de reconhecer isso e perceber que você não tem nenhum movimento que você faça, não tem nenhum julgamento que você faça em relação a eles que vai te favorecer. Por quê? Como pai e mãe, eles foram perfeitos. O resultado disso é você estar aqui. Então, por favor, peço que me libere para seguir o meu caminho. É para o papai, é para a mamãe? Na dúvida, com os dois. Mayra, não é assim, não. Procure ajuda. Procure ajuda para poder olhar para tudo isso. Tá certo? Vamos lá. Campo emocional. Qual o seu maior desafio? Ai, gente, não é pra eu tô rindo de perceber o quanto tudo é perfeito. Apego ao passado. Lembra que a gente falou lá em cima que tá os pilares aqui, o emocional. Situações mal resolvidas do seu passado. Lutos, decepções, frustrações. Essa culpa, esse sentimento de separação, de não se sentir pertencente. Aí vem no emocional, qual é o maior desafio? Desapegue dessas situações. Olhe para elas como o caminho que te levaram até onde você está hoje. E que se algumas coisas precisaram sair da sua vida, é para que outras pudessem fluir. Quando há situações, pessoas, lugares, você se desvencilha deles, pense que é um processo natural da vida e que você não ouve todas as conversas, você não está em todos os lugares, mas a espiritualidade está conosco. Ela sabe de tudo. E se existem situações que precisou ficar para trás, é porque elas não cabiam na pessoa que você é hoje. E precisam ser ressignificadas. Para que você possa passar para um outro nível. E fluir melhor. E receber coisas melhores ainda. Porque você está na sua caminhada de desenvolvimento pessoal. Percebe? Então, o seu maior desafio é
apego que você tem ao passado, dificuldade de fechar ciclos, dificuldade de, ok, isso foi frustrante, reconheço que eu fiquei muito chateado, muito chateada, né? Primeiro reconhece isso. E aí depois você fala, agora eu pego o aprendizado. Eu achava que eu tinha que ter o controle de tudo. E aí você aprendeu com essa experiência que você não tem o controle de nada. Né? Eu achava que tudo tinha que ser no meu tempo. Não tem que ser no seu tempo. Porque eu queria que as pessoas agissem da mesma maneira que eu agiria. Não, as pessoas são as pessoas, você é você. Porque eu achei que aquela pessoa fosse isso. Você criou uma expectativa a respeito da pessoa. E a expectativa é uma questão sua. As pessoas não têm que te corresponder à sua expectativa e nem você corresponder às expectativas do outro. Tá? Então, desapegue do passado. O passado fica só com o aprendizado. Sua vida é agora. A sua vida é agora. Vamos ver qual é a causa desse apego. Um adoecimento, né? Que você precisa fazer. Então, olhe para o que te feriu, para o que te machucou, para que você possa curar. Olha que parece paradoxal, mas não é. Olha, presta atenção. Eu estou apegado a isso, então eu preciso olhar para isso, reconhecer que eu estou apegado e transmutar essa energia para que eu possa ser curado, para que eu possa ir para uma outra etapa, para que eu possa aprender a sentir, porque até então a minha energia emocional vem sendo bloqueada, o tempo todo bloqueada. Eu estava tão no racional, o tempo todo ali paralisado com as questões racionais, sem confiar em nada, criando pensamentos e tal, um atrás do outro, que eu parei de sentir. Eu bloqueei o meu corpo. Vê se você não tem dificuldade de falar dos seus sentimentos por aí, de expressar o que você está sentindo. Tem? Deixa eu saber. Isso vem disso. Você provavelmente vem de um ambiente onde você tinha que estar hipervigilante o tempo inteiro ali, prestando atenção em tudo. E de alguma maneira você internalizou que sentimentos eles não são bem-vindos. Eles te tornam uma pessoa fraca quando você expressa. Faz sentido? É como se eu chegar para alguém e manifestar o meu carinho, o meu amor, a minha afabilidade, a minha doçura, isso me faz ser uma pessoa fraca. E aí você bloqueou os seus sentidos. Então, por que a raiz disso, esse bloqueio gerou esse apego? Porque você, na época que você precisava expressar, seja qual for a emoção ali, você bloqueou. E aí você congelou naquele momento. Vamos supor que você passou por uma experiência lá atrás que te gerou muita raiva. Só que a raiva, primeiro que você não sabe identificar, a criança não sabe identificar isso, né? E você bloqueou aquilo, porque se você fizesse um movimento, você ia ser, de alguma maneira, você não ia se sentir acolhido, seguro para manifestar aquilo. Então, aquilo congelou em você. Por exemplo, alguém gritou com você, você sentiu muito incômodo, você não pôde manifestar. Você congelou ali no grito, naquela situação que você tinha que ter, né? Se você tivesse o conhecimento disso, ou se tivesse um ambiente seguro e não cabe julgamento para as pessoas envolvidas, você expressaria aquilo ali e seria acolhido. Como você não fez isso, você congelou. Hoje, adulto, na mera percepção, possibilidade de alguém alterar a voz com você, você se recolhe também. Né? Ou você deixa essa raiva aí que você sentiu lá atrás, ela vem e detona com tudo. De uma maneira irracional, inconsciente. Porque está lá congelado, lá no seu inconsciente. Porque energia, tudo que a gente não manifesta, não deixa de existir. Só fica ali, é uma energia psíquica, fica ali guardada. E quando a gente reprime muito, uma hora vem. É que nem represa.
Vai juntando, vai juntando, vai juntando, e a represa está falando de água também, né? Que é o símbolo emocional também. Vai juntando, vai juntando, vai juntando, não tem uma válvula de escape, uma hora a represa estoura. Quando ela estoura, ela faz coisas que, né? Quando você reprime, 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 uma hora vai explodir. E na hora que explode, você nem se reconhece. E o que você já tem para lidar com isso? Aprender a viver o momento, a se ater aos fatos, viver o momento a cada momento. Parar de ficar fazendo aquelas associações. Ah, a pessoa fez uma cara feia para mim, porque fulano, não. Ela fez ali naquele momento, aprende a olhar para aquele momento, a não julgar, a ter-se aos fatos e levar e procurar ser mais leve, né? Equilibrar, ser mais leve, emocional e racional. Ah, caiu um copo, pá, quebrou o copo. Ah, quando eu quebrar o copo, aí você já se recolhe, já não, quebrou um copo, acontece com qualquer um. Ah, fulano me usou uma palavra áspera. Tá, talvez fulano esteja num dia legal. Não fica criando caraminholas na sua cabeça. Não fique criando, enfatizando ainda mais aquilo que de alguma maneira você teve a dificuldade de lidar. Tá? Seja viver o momento de cada vez. Atenção ao que é o agora. Não é porque alguém lá atrás te gerou uma insatisfação muito grande que tudo que faz agora é para te provocar. Não. Até porque o mundo não gira em torno do nosso umbigo, né? Vamos ver qual que é a frase? Está um pouquinho longa, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso, percebe? Quanto tudo está linkado, se eu me apeguei é porque eu preciso olhar para isso, ressignificar, sentir, né? Preciso sentir. Ah, foi um luto, e o luto não diz respeito só a um desencarne, a uma morte física. O luto é uma sensação de perda, eu ia ser promovido, não fui promovido. Gerou um luto. Você tem que olhar para isso e sentir. Naquele momento eu me senti injustiçado. Sente aquilo ali, lá no fundo, né? Sentiu, reconheceu. Agora você pode ressignificar. Eu só posso modificar aquilo que eu permito existir. Que eu reconheço que existe. Enquanto eu nego, não existe. Enquanto eu nego, não existe. O meu mundo é do tamanho do que eu conheço. Aquilo que eu não conheço não existe para mim. Vamos para o campo espiritual, então? Então, só recapitulando, nada é por acaso. Se você se apegou, é para que você olhe e ressignifique. No campo espiritual, qual o seu maior desafio? Fluir com as mudanças, né? Mudar. Tem dificuldade tremenda de mudar, de entender que a vida é movimento. E no espiritual, são ciclos também. Na minha caminhada, quanto mais eu me movimento, mais eu vou me desenvolvendo e passando para outros patamares. E às vezes eu tenho uma dificuldade tremenda de perceber que são ciclos. Perceber que a mudança é inerente. Né? Que a vida, que a roda de Sansara, essa nossa jornada da vida é isso mesmo, cheia de altos e baixos. E eu preciso perceber que quando eu estou lá embaixo, eu vivo aquele momento, mas eu não vou lá. E se eu for para o fundo do poço, eu sei que é uma fase e que vai voltar. Essa é uma possibilidade. Outra também é o quê? A instabilidade. Muito instável espiritualmente. Não cria uma rotina de cuidado espiritual com você, com a sua vida, com a sua jornada. Você começa uma coisa e você não dá continuidade. Fica instável. Isso te gera uma instabilidade. Talvez possa ser isso. Vamos ver qual que é a origem disso. E aí vem a dificuldade de fazer, né? De fazer escolhas, fica parado. Você toma partido. Se você está colocando à disposição da espiritualidade, você tem que falar isso, você tem que verbalizar, você tem que ter atitude para isso. Ah, eu tenho um apreço por determinado itinerário religioso. Ah, mas se eu me comprometer, pois é, tem que ter comprometimento. Estou levando tapa na cara aqui também, viu? Se comprometer. Enquanto eu não me comprometo, eu estou sendo de alguma maneira leviano. Ah, tudo tem um tempo, é claro, tudo tem um tempo.
Mas tem coisas que a gente procrastina, né? E a gente sabe quando está procrastinando. A gente sabe. Qual a habilidade que você tem para desenvolver isso? É você aprender a se recolher. Você já sabe, né? A ser cuidadoso com você. Ser seletivo, você já sabe também. Você sabe quando o ambiente é favorável, quando não é. É se blindar, se proteger. Não ficar à mercê das energias que chegam o tempo todo. É se cuidar. Saber que é importante você ter seus espaços ali lá no escondidinho para se cuidar, para se alimentar, para se reabastecer espiritualmente. Tá? Vamos ver qual que é a frase. O essencial é simples, do Bert Hellinger, né? Quem não sabe, Bert Hellinger é o pai, né? A referência na área de constelação familiar. O essencial é simples, não precisa criar grandes movimentos no campo para se tornar uma pessoa mais conectada, mais coerente, mais firme e assentada com o seu espiritual. Faça o simples. Tenha disciplina com o simples. E isso já vai te abrir muitas possibilidades dentro do seu campo espiritual. Saia da paradez, da indecisão. Faça o que tem que ser feito. Tá? Eu vou pegar 3 cartinhas aqui. Já veio uma. Primeiro uma reflexão. A segunda, palavras. Palavras que curam. Já veio. Lindíssima essa tiragem. Não sei se falou com vocês. Comigo falou, viu? Gerando você, eu vou aceitar as duas. E momentos que transformam. Vieram 2 momentos aqui, vamos lá. Quando você começar a perceber o tumulto de pensamentos na sua mente, pare e pergunte, isso é real ou é um problema imaginário? Quando a ansiedade bater, sabe? O que há de concreto nisso tudo? Lembra que a gente falou, atenha-se aos fatos. Atenha-se aos fatos. Para de ficar puxando coisas, fazendo elucubrações ali. Todos nós cometemos erros. Tem a ver com o sentimento de culpa, né? Todos nós cometemos erros. E nós somos amados incondicionalmente. Independentemente disso. Ressignifique, né? E veio 2 práticas aqui, faça se fizer sentido para você. Abrace o travesseiro como se fosse sua criança e repita. Agora, eu cuido das suas feridas. Vamos lá? Agora, eu cuido das suas feridas. E a última prática. Anote no papel 3 qualidades suas que outras pessoas reconheçam. 3 qualidades suas que outras pessoas reconheçam. Toda vez que algo negativo vier à sua mente, repita. Tudo bem, mas eu tenho essas qualidades. Toda vez que algo negativo vier à sua mente, repita. Tudo bem, mas eu tenho essas qualidades. Eu vou falar uma coisa que eu lembrei, né? Quando eu estava fazendo um curso de terapia, de arte terapia, e a cuidadora e a facilitadora falou, senta e busque qualidades em você. Faça uma lista, e ela colocou um nome absurdo, tipo assim, 50. Pensa na dificuldade. Agora, defeitos a gente tem, né? A gente tem facilidade para receber uma crítica e dar adubo para ela, né? Porque já estamos tão machucados
que às vezes temos dificuldade de reconhecer as nossas próprias qualidades. Então vamos lá, vou repetir só a prática. Agora eu cuido das suas feridas, né? Você vai fazer com um travesseiro aí para repetir para sua criança interna. Agora eu cuido das suas feridas. Peça ajuda profissional também, viu? E a outra pergunta é, que eu já falei, mas eu vou repetir porque calhou muito bem aqui. Toda vez que sua mente começar a pular de galho em galho seus pensamentos, isso é real ou é um problema imaginário? O que há de concreto nisso tudo? Atenha-se aos fatos. Grata espiritualidade, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa eu saber. Tá? Essa mensagem foi intuída aqui pela espiritualidade. E é isso. Fiquem bem. Feliz 2024 para todos nós. Tá bom? Beijos.